Queridos irmãos, a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nos leva a considerar qual é a importância da Bíblia para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja. 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos falar juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres para traduzir a Tua santa palavra para várias e várias línguas e povos ao redor do mundo. Obrigado a Deus, porque nesta manhã nós temos a liberdade, a oportunidade de abrir a Tua santa palavra, de ler e podermos refletir, ó Deus, neste país que ainda temos esta liberdade. Que nós tenhamos a sabedoria neste momento de refletir, mas não somente refletir, ó Pai, de tomar atitudes, ó Deus, e assumir responsabilidades para com a Tua palavra que chegou até nós. Fala conosco, desperta-nos, aviva-nos. Faz, ó Deus, com que os nossos corações se despertem em amor pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus, a Bíblia, queridos irmãos, estudá-la é o desafio de todo cristão. A vida cristã não pode ser compreendida sem a leitura da palavra de Deus. A vida cristã não pode ser vivida sem uma profunda e verdadeira intimidade com a palavra de Deus. É fundamental mergulhar nas Escrituras, compreendê-las. É fundamental decorar, guardar a palavra no coração. É fundamental refletir juntos com outros pensadores, outras pessoas que se dedicam a refletir a palavra de Deus, para que possamos assim viver mais próximos e mais adequados ao propósito de Cristo Jesus às nossas vidas. Eu queria destacar nesta manhã em que se comemora a Bíblia, eu gostaria de destacar então 5 motivos pelo qual eu e você deveríamos estudar a palavra de Deus. O primeiro delas, a Bíblia é a revelação de Deus. Fala comigo, a Bíblia é a revelação de Deus. Um daqueles anciãos disse justamente isso. Nós estamos agora recebendo a presença de Deus através da Bíblia. Você consegue compreender isso? Muitas das vezes nós não conseguimos compreender isso, porque nós somos brasileiros, místicos, e o nosso misticismo está na flor da nossa pele e não no exame da nossa consciência. A fé cristã não pouco tem a ver com as suas emoções, ela tem mais a ver com o exame da sua consciência. Porque é o exame da sua consciência que faz com que você pratica e viva valores e princípios. É por isso que qualquer pessoa que se casa, espera que o outro tenha fidelidade para com ela. É por isso que espera-se que o filho respeite o pai. Isso pode ser cristão ou não cristão, pode ser qualquer pessoa em qualquer nível social. Isso é uma realidade para nós como povo, um povo de um senso moral e um senso moral bíblico. E um senso moral que nos faz compreender, então, que a palavra de Deus, ela nos inspira e nos traz a revelação de Deus. Por isso que é estranho um crente que não ler a Bíblia. É mais fácil a pessoa que não ler a Bíblia não ser cristã do que, de fato, ser um verdadeiro cristão.
Pastor, eu me canso de ler a Bíblia. Ah, meu irmão, se você diz isso, eu não dou conta de ler a Bíblia, eu me canso de ler a Bíblia. Irmão, hoje tem tanta alternativa para você. Tem um próprio aplicativo Bíblia Online que você coloca lá e ele lê para você que tem essa preguiça espiritual de ler. Então você pode ouvir, ou você pode colocar lá no próprio YouTube, de graça. Você tem o Cid Moreira, que tem uma voz, eu não gosto da voz do Cid Moreira, tem voz de mulher, tem voz de tudo quanto é jeito lá, para você ler a palavra de Deus, porque ela é revelação de Deus para você. A Bíblia não contém a verdade, ela é a própria verdade de Deus. Ela é a própria verdade de Deus para mim, para você, para toda a humanidade. É ler a Bíblia que nos faz compreender, então, que Deus nos ama e Deus se revela a mim e a você. Nós não precisamos de intermediários e por isso, então, nós precisamos ler a palavra de Deus. Por isso que ao ler a palavra de Deus, por isso que um dos grandes marcos da Reforma Protestante foi justamente levar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas pudessem ler a Bíblia, e ao ler a Bíblia elas pudessem então experimentar a verdadeira ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas, que é compreender a palavra, Por isso que quando você lê um texto, você pode ler ele 10, 20, 30. Quantos já não tinham lido o Salmo 23 ao longo desse ano? Nós lemos aqui hoje pela manhã e o efeito que isso é produzido em nós, como leitura pública, como leitura comunitária, como leitura de fé nesta manhã, é um conceito que nos traz então uma reflexão e uma profundidade a mais em nossas vidas. Além de que ela é revelação de Deus, você precisa entender que ela chegar até as tuas mãos é o próprio Deus que preservou esse texto a chegar a você. Esse texto que foi escrito por 40 autores diferentes, em mais de 1.500 anos, é um texto que você tem desde narrativa histórica, poética, você tem um texto, você tem instruções para você viver a sua vida comum do lar, para viver na sua vida de negócios, na vida de educação dos seus filhos, no relacionamento conjugal, no relacionamento interpessoal. É um texto que te ensina a como você acumular riqueza, a como você disponibilizar os seus recursos. É um texto que te enche e te inspira para o bem viver da sua vida e da vida comum de todo ser humano. É o texto que nos mostra que ela é de fato uma inspirada e revelada a Deus por nós e preservada até nós. Não existe nenhum outro texto antigo tão preservado e tão qualificado e tão testado como é a Bíblia. Não existe. Você sabia que um dos maiores filósofos que é estudado até hoje, Sócrates, não se tem texto escrito dele? Só o seu discípulo Platão que escreveu sobre ele, e que até mesmo os textos que são colocados para Platão, a disponibilidade desses textos são precários, não são verdadeiros, muitos são colocados à prova de teste de carbono, de teste de fidelidade exegética e hermenêutica, e esses textos também são desprezados, mas na Bíblia não, na Bíblia não. Na Bíblia você encontra texto após texto, você encontra textos completos de Isaías, textos completos de Levítico, você encontra textos completos inclusive de Mateus, e esses textos, quando você pega, você não encontra só um pergaminho de 200 anos depois de Cristo, você encontra pergaminhos e textos que são de 400 anos antes de Cristo, e que têm preservação, e que são estudados, e não é só estudado por Israel, e venhamos e convenhamos, queridos irmãos, o povo judeu não tem interesse nenhum de preservar o Novo Testamento, mas eles são quem tem os maiores compêndios do Novo Testamento, e eles são preservados e são estudados para realmente mostrar a validade, porque os textos do Novo Testamento validam os textos do Antigo Testamento. O próprio Vaticano tem textos do Antigo Testamento que são validados pela própria Universidade de Israel. Queridos, é uma riqueza
poder ter a possibilidade de ter essa biblioteca que contém 66 livros, 37 no Antigo, 29 no Novo, para que você possa ler, estudar e compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Amém, irmãos? O segundo motivo pelo qual eu e você podemos estudar e deveríamos estudar a palavra de Deus é que ela é o verdadeiro guia da vida cristã. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Charles Spurgeon afirmava: uma Bíblia que está caindo aos pedaços geralmente pertence a alguém que está no pleno gozo da sua vida. Que maravilha, não é isso, irmãos? Uma Bíblia que está cada vez mais sendo utilizada faz com que a vida dessa pessoa seja cada vez mais renovada na força do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então use a sua Bíblia. Use a sua Bíblia como bússola para as suas decisões. Use a sua Bíblia buscando encontrar as respostas para as tuas necessidades. Use a sua Bíblia para viver os desafios que você tem para viver, para os desafios que você tem para a sua vida, para a sua família, para a instrução. Busque na Bíblia, busque na palavra de Deus. Compreenda que você tem um manual da vida no livro de Provérbios. Você tem um manual de esperança no livro de Apocalipse. Você tem um manual para o bem viver no ambiente familiar, lendo Cantares, lendo Lamentações, lendo Eclesiastes. Você adquire sabedoria para a sua velhice, para o término da sua vida. Quantas e quantas lições você pode aprender, quantas e quantas lições você pode ter. O salmista fala lâmpada para iluminar o teu próximo passo, lâmpada para iluminar as tuas próximas decisões. O verdadeiro cristão, então, ele não deveria tomar decisões fora da palavra de Deus e fora da compreensão da palavra de Deus. Ele deveria buscar a palavra de Deus e, ao buscar a palavra de Deus, encontrar as suas melhores decisões. Amém, irmãos? E é assim que nós vamos nos nutrindo. Nós nos nutrimos, queridos irmãos, pela palavra de Deus. Amém? Não é pelas ideias desse pastor. Porque se fosse pelas ideias desse pastor, eu posso dizer para os irmãos que nós fracassaríamos. A nau da nossa vida fracassaria. Não é pelas ideias de um magistério de igreja composto de homens pecadores e caídos. É pela própria palavra de Deus, que é revelação dele, inspirada por ele e preservada por ele, para que eu e você possamos andar no caminho da justiça de Deus. Amém? Então, que ela seja lâmpada e que guie e ilumine os teus próximos passos. Deveríamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é quem transforma e quem restaura a vida humana. Nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. O pastor Sproul diz que a palavra de Deus não é apenas informativa, mas ela é transformadora. Ela nos transforma, ela nos liberta. Por isso, irmão, você anda vivendo uma vida cheia de preocupação e estresse? Você anda vivendo uma vida cheia de depressão e angústia? O melhor caminho para você: memorize a palavra de Deus. O Salmo 23, decore ele, medite ele, fale sobre ele todos os momentos da sua vida, ao amanhecer, no meio do seu dia, ao entardecer. Medite na palavra de Deus, cure o seu passado com a palavra de Deus, restaure o seu presente com a palavra de Deus, e tenha os sonhos com a palavra de Deus.
Essa é a palavra de Deus, ela transforma, ela restaura, ela cura, ela faz com que as feridas da nossa alma sejam completamente restauradas. Amém, irmãos? Pessoas são curadas da depressão lendo a Bíblia. Pessoas são curadas da ansiedade lendo a Bíblia. É o tanto que ela é poderosa e maravilhosa. Pastor Sammy Tippett, um grande conferencista ao redor do mundo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e ler alguns dos seus livros, e para mim um dos livros que norteou e norteia muito a minha vida de oração se chama Fator Oração, do pastor Sammy Tippett. Eu li esse livro na década de 90 do século passado, mas maravilhoso o livro. Sempre retorno a este livro. O meu livro já está soltando algumas páginas, mas é um livro que é fantástico. E no primeiro capítulo do seu livro, ele diz assim: a igreja vai perdendo o seu vigor, porque ela vai passando a acreditar mais nas bulas dos remédios, no noticiário do dia, e deixando de acreditar na palavra de Deus. Porque ele falava que no passado, como não havia nem as bulas de remédio, nem as notícias, as pessoas buscavam a Bíblia para orientar as suas vidas. E ao buscar a Bíblia, elas oravam. E ao orar, elas recebiam e percebiam a presença de Deus em suas vidas. Agora nós vamos às bulas, vamos às notícias, vamos ao Google e consultamos a Bíblia raramente, esparsamente. Com isso, a nossa fé vai sendo minada, porque a Bíblia, ela é fonte de inspiração. Ela é uma nascente para jorrar fé, esperança, uma nascente para jorrar verdadeiras palavras para o seu bem viver. Amém, irmãos? Então busque a palavra de Deus, é que é fonte perene. Amém, irmãos? A Bíblia é fonte perene. A Bíblia é como você andar no meio do deserto e encontrar uma nascente ali no meio de um oásis, e você pegar aquela água fresca e tomar e perguntar: não tem geladeira, não tem eletricidade, mas a água está fresca e você pode beber, porque é uma nascente que está jorrando. Assim é a Bíblia para o cristão. Amém, irmãos? Ela é nascente de água potável e perene para toda a vida humana. É ela que vai transformar e restaurar a sua vida. Quarto motivo que nós deveríamos estudar a palavra de Deus: ela fortalece a nossa fé e aumenta a nossa comunhão com Deus. Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, irmãos? A fé vem pelo ouvir. Fala comigo: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não ligue muito o seu rádio, não sintonize muito a sua televisão, em canais, em notícias. Ouça mais a Bíblia. Amém? Ouça mais a Bíblia, irmãos. Ouça a Bíblia, escute a palavra, deixe essa palavra entrar no seu viver, na sua alma, no seu coração. Isso acalmará e aquietará a tua alma, transformará o teu viver. Dietrich Bonhoeffer, e aqui quero abrir um parênteses aos irmãos. Entra nessa semana o filme da história de Dietrich Bonhoeffer, A Esperança. Recomendo todos que puderem ir assistir no cinema. É uma história fantástica. Houve um filme já sobre a vida dele, mas esse filme, a expectativa é mais profunda, com novos textos. Dietrich Bonhoeffer foi pastor na Alemanha e ele pregava o Evangelho. Ele foi assassinado pelo regime nazista
E Dietrich Bonhoeffer, ele nos diz então sobre a sua vida e sobre a sua história. Você pode assistir no cinema, entra nessa semana, vale muito a pena, a história de fé de Dietrich Bonhoeffer. E diz que a Bíblia é o livro pelo qual Deus fala conosco. É a palavra viva do Deus vivo. Amém, irmãos? A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Como que eram as tuas conversas com o teu pai? Você ficava meio com medo de conversar com o teu pai? Às vezes a gente transfere isso para Deus, não é verdade, irmãos? Porque às vezes o pai é mais severo, o pai é mais rigoroso, o pai é mais disciplinador, e às vezes a gente não cura esse nosso trauma infantil, e vamos carregando isso na nossa vida espiritual, e a gente não cultiva isso. Mas quando você vai envelhecendo e você vai percebendo que as orientações do seu pai, não é porque ele queria o teu mal, ele queria só o teu bem, e a orientação dele valia muito mais ouro do que as orientações dos grandes mestres que você teve na sua vida. Você pode ter certeza, os mestres que se levantaram ao longo da tua história, da tua vida, não são comparáveis ao bem-estar que o teu pai tinha pela tua vida, pelo teu coração. Estamos falando de um pai que realmente desejava ser pai e nutria uma esperança fantástica pela sua vida, que infelizmente alguns pais não são assim hoje em dia, infelizmente. Mas muitas das vezes a gente tem uma dificuldade em ler a Bíblia porque a gente lê e fica lembrando de um trauma da nossa infância, sendo que nós deveríamos crescer e abandonar essa coisa de menino e se tornar um adulto que olha para a palavra de Deus e compreende o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós? Deus tem palavras para te levar e te conduzir a um bem-estar que neste mundo você não encontrará. Você confia nisso, irmão? Se você verdadeiramente confiasse, você leria a Bíblia todos os dias. Você desfrutaria dessa santa e poderosa companhia do Senhor. Como é maravilhoso ler a palavra, meditar na palavra, compreender a palavra. Participe de estudos de grupo, de grupos de estudo bíblico. Participe. Ah, pastor, eu não dou conta, eu não sei. Aprenda. Comece a se aprofundar, comece a estudar. Leia, instrua-se, não fique preso só às nossas mensagens de domingo, precisamos ir além. Você sabe que a Bíblia, ela detém os maiores recordes no Guinness Book. Um dos grandes recordes da Bíblia é o número de traduções. O livro que foi mais traduzido no mundo é a Bíblia. Ele já foi traduzido para 2.200 idiomas, a Bíblia completa. Quer ver outra situação também que a Bíblia tem e alcança o Guinness Books? Nos últimos 100 anos, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Você sabia disso? Nos últimos 100 anos. Não existe livro mais vendido no mundo que não seja a Bíblia. Você sabia disso? Você sabia também que outro recorde que a Bíblia tem é o recorde do texto mais aferido por teste carbono. O que significa isso? Estudiosos de várias universidades que pegaram os textos mais antigos e aferiram para ver os textos mais antigos. Não existe texto mais antigo, mais aferido pelo teste carbono que é comprovado pela Bíblia. Olha que coisa fantástica. Você tem a sua Bíblia e não valoriza e não lê, é uma pena. Que nesta manhã você tome uma decisão de restabelecer a sua verdadeira comunhão com Cristo Jesus e com Deus Todo-Poderoso. E isso é refeito lendo a palavra de Deus. Por último, o último motivo, a Bíblia é a base da vida cristã. Fala comigo, a Bíblia é a base da vida cristã.
Essa palavra é a base. Precisa ser a sua base. Você quer fundamentar a sua vida na rocha? Leia a Bíblia. Você quer fundamentar a tua casa sobre a rocha? Leia a Bíblia. Estimule seus filhos a lerem a Bíblia. Minha filha completou 18 anos. Eu fiquei muito contente dela completar 18 anos. E quando o filho faz aniversário, parece que a gente lembra do nosso aniversário, quando tinha 18 anos. E eu tinha feito alguns propósitos com Deus, até chegar aos 18 anos. Um desses propósitos era ter lido a Bíblia toda. E eu já tinha completado essa missão aos 16. Outro propósito era ganhar vidas para Jesus. E eu sempre estava ganhando vidas para Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a Bíblia deve ser a minha inspiração de vida, o meu propósito de vida. O propósito que Jesus confiou a mim e a você é o mesmo, irmão. Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos tenho mandado, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos finalizando mais um ano, o ano de 2024, em que você cresceu na palavra de Deus? Em que você cresceu no reino de Deus? Em que você está fundamentando toda a sua história de vida, todo o seu projeto de vida? Em que propósito você de fato está vivendo, abrindo os teus olhos para viver? Você vive para agradar o Deus Criador e poderoso? Você vive para engrandecer o nome desse Criador? Você vive para se alegrar na presença desse Criador poderoso das nossas vidas? Se você vive assim, então você lê a sua Bíblia. Dallas Willard, ele fala, a Bíblia é o livro que nos ensina não apenas a seguir a Cristo, mas também a guiar outras pessoas na jornada de fé. Quando eu entendi o chamado, quando eu entendi a vocação, isso me conduziu então a um desafio, a se aprofundar na palavra de Deus. No ano de 1989, eu participei de um congresso batista na cidade de Curitiba, que se chamou Despertar 89. Naquele congresso, todos os jovens batistas foram desafiados a estudar todos os 66 livros da Bíblia em 4 dias de congresso. E houve oficinas de manhã, de tarde, de noite, para que pudessem então todos os jovens batistas estudarem a Bíblia. Ali eu conheci o professor Shed. Ele estava ministrando a carta de Paulo aos Romanos, e eu fiquei encantado de ouvir aquele homem e de ver quanta profundidade. Na verdade, queridos, ele só ficou em Romanos 1, 8, o justo viverá da fé. Os 4 dias, ele só falou sobre isso, e nós não avançamos em Romanos, mas os 4 dias, eu aprendi de que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável para a vida humana, e que não há outro caminho melhor do que ter intimidade com Deus todos os dias da sua vida. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Leia e medite na palavra de Deus. Leia e confie na palavra de Deus.
ela é a fonte da verdadeira esperança, da verdadeira fé, do verdadeiro poder que há nessa vida. Leia todos os dias, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nesta manhã, que você possa incluir na sua rotina de vida um tempo reservado para ler e meditar na palavra de Deus, que você possa separar o seu livro de estudo, aonde você registrará as palavras que Deus irá falar com você nesses dias, as palavras que Deus irá orientar a você a viver. Ouça com fé, com coração aberto, e deixe o Espírito Santo guiar a sua vida, fortalecendo a sua fé, para que você viva essa experiência verdadeira com Cristo Jesus. Nada menos do que a Bíblia é capaz de te conduzir a uma vida plena com Cristo Jesus. Eu assisti um filme. Que filme? Com aquele ator Denzel Washington. No mundo pós-apocalíptico, ele sai andando. Vou dar um spoiler, se você não assistiu, já deveria ter assistido. Chama o livro de Eli. Ele era cego. E ele vai passando, e as pessoas tentam matá-lo, ele encontra com pessoas, ajuda pessoas, chega numa cidade, tem um cara perverso, e fala, me dê o livro, eu preciso desse livro, porque esse livro é poderoso, esse livro se construiu impérios, esse livro se construiu ideologias que destruíram o mundo, e eu sei que se eu tiver esse livro, vai acontecer uma mudança, eu vou dominar. E ele não entregava o livro. No final, quando ele chega aonde ele queria levar o livro, eles abrem o livro não tem nada escrito, porque ele era cego. O livro estava em braille. E, queridos, lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que emoção foi pegar uma Bíblia em braille. Que emoção. Ela fica numa sala. Para você entrar nessa sala, você tem que lavar suas mãos. E aí você entra para você abrir. E aí você vai passando. Eu fiquei pensando, meu Deus, como tu és poderoso. Eu fiquei pensando, meu Deus, como tu não se esquece de ninguém. Meu Deus, como tu és maravilhoso, como tu és rico de um amor tão profundo. Quando assisti esse filme, irmãos, eu lembrei daquela Bíblia em braille. E lembrei, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Guarde a palavra no teu coração. Amém? Obrigado, Senhor. Quantas e quantas vidas tu usaste para que hoje pudéssemos abrir a tua palavra e meditar nela. Quantas e quantas vidas se desgastaram, gastaram sua vida, sua juventude, para que pudéssemos hoje ter este livro em nossas mãos, para que pudéssemos hoje abri-lo, lê-lo e refletir, ó Pai. Nesta manhã, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos leve a ler, a
meditar, a estudar, a se comprometer, a levar esta palavra para as futuras gerações. Que nós sejamos também, ó Deus, exemplos de amor à Tua palavra, exemplos de fé pela Tua palavra, exemplos, ó Deus, de homens e mulheres, ó Deus, que se desgastaram e investiram os seus melhores dias, os seus melhores recursos, para que a Tua palavra chegasse a todos os corações. Tira de nós, ó Deus, toda procrastinação. Tira de nós toda preguiça espiritual, faça cair a apatia espiritual, faça cair a incredulidade espiritual, e aviva e aquece nossos corações, e nos desafia, ó Deus, a ler, a estudar, a meditar e a compartilhar a Tua palavra a todas as pessoas. Que o Teu poder e a Tua graça esteja sobre nós, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Lembrando que hoje à noite nós temos nossa cantata musical infantil. Venham todos, cheguem mais cedo para a gente fazer uma linda festa hoje à noite com as nossas crianças. Amém? Vamos ficar em pé para encerrarmos nossa celebração nesta manhã. Os que nos visitam hoje sejam bem-vindos, são convidados a retornar hoje às 18h30. Que Deus abençoe Isadora, abençoe a irmã Beatriz. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre a tua vida a glória dele, hoje e para sempre. Amém. Amém.